Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E olha só que ideias lindas eu trouxe hoje. No vídeo de hoje a gente vai aprender duas ideias de decoração de pote de vidro. E o tema que eu escolhi para essas decorações foi melancia. Então, a gente tem esse pote aqui, que foi feito uma simulação da melancia toda por fora. E esse outro aqui, onde tem a melancia por fora, mas quando a gente olha por dentro do vidro, ó, a gente vê o interior da melancia. Eu gostei bastante dessas duas ideias. Se você também gostou, já deixa pra mim o seu like aqui no vídeo. Se inscreva nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e bora pro vídeo! Então, para começar o nosso projeto de hoje, nós vamos precisar de 2 vidros. E aí eu vou estar aplicando primer nele. Para essa ideia de hoje, eu sugiro que vocês usem o primer transparente. Então, ó, esse primer aqui que eu uso, ele dá esse aspecto transparente, ó. Aqui eu ainda não passei primer. Nesse vidro aqui, eu já passei. Tá vendo? Ó, vocês quase não dá pra perceber a diferença entre eles. Pra gente conseguir o efeito da ideia de hoje. Então, como que a gente vai aplicar o primer? Eu já coloquei aqui um pouquinho na minha bandeja e vou estar aplicando com o uso de uma esponjinha. Se você preferir, você pode estar utilizando um rolinho que também vai dar certo. E super importante, primer não se acelera a secagem, a gente tem que deixar ele secar de forma natural. Então, o meu vidro já secou, tá bem sequinho. E agora eu vou começar a parte da pintura do meu vidro. Essa primeira ideia, eu vou começar isolando uma parte do vidro, porque eu não quero fazer estampa nele todo. Então, ó, aqui tem uma marquinha, tá vendo? A marca natural do vidro. Eu vou pôr a fita crepe embaixo pra me fazer na parte que ficar pra baixo. Então, o vidro já está isolado. Essa parte daqui pra cima eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele assim no natural, porque eu acho que vai valorizar o trabalho que a gente vai fazer. E vou estar fazendo a parte de pintura somente nessa parte de baixo. E aí, eu separei aqui as tintas que eu vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando 2 tons de verde, esse daqui é o verde folha, esse mais claro. E esse escuro é o verde bandeira. Vou estar usando esse vermelho, que é um vermelho fogo. Preto. E branco. Os tons de verde pode ser o que você tiver aí. O importante é que você trabalhe com um escuro e um claro para conseguir dar um efeito bem legal. E tem que ser um vermelho bem vivo. Porque como a gente vai fazer uma pintura de melancia, então tem que ser um vermelho bem vivo para simbolizar aquilo que a melancia tem. Então, a gente vai começar utilizando o preto. Eu vou estar utilizando esse pincel. Você pode usar um pincel redondo, eu vou usar esse daqui, que eu acho que vai ficar super legal, mas um pincel redondo eu acho que é o ideal pra eu estar fazendo. Então, eu vou molhar aqui na tinta. Encosto o pincel e puxo. Pra ele fazer como se fosse, tá vendo, a imitaçãozinha de uma semente. E aí, você vai fazer vários desse ao redor de todo o seu pote. Então, pincel meio assim, ó, inclinado. Encosto e puxo. Então, terminei de fazer. A gente vai fazer tanto no comprimento do pote, quanto, ó, no fundo também, tá? Então, deixa secar um pouco, seca super rápido.
Se possível, não acelera com a secagem para como dá um pouquinho de excesso de tinta, para não correr o risco dessa tinta escorrer e danificar o seu trabalho. Então, espera secar para fazer a próxima etapa. Então, agora que as minhas sementinhas já secaram, eu vou pegar um pincel. Tá vendo, ó? Ele não é nem muito estreito, nem muito largo, um pincel médio. Esse daqui, deixa eu ver. Ele é um 14. Ele é uma orelha de boi que chama. Número 14, para vocês terem uma noção de tamanho. E aí, eu vou vir aqui na tinta branca. Umedeço meu pincel. E nós vamos fazer uma marquinha aqui branca. Deixa eu colocar mais perto da câmera. Deixando um espaço longe da fita. Então, por exemplo, a fita tá aqui, ó. Eu vou começar a pintar a partir daqui, ó. Ah, mas eu não consigo fazer uma linha reta. Não precisa ser reto. Pode ser meio irregular. Porque a melancia também não é uma coisinha perfeitinha, ela é meio irregular. Então, eu vou fazer isso ao redor de todo o pote. Vou dar umas 2 demãos pra ficar bem branquinho. Então, ó, dei a primeira demão. Eu dei mais ou menos em movimento de zigue-zague, tá? Pra ele ficar com as irregularidades que normalmente tem na melancia, não é uma coisa perfeita. Agora, eu vou secar e vou dar uma segunda demão. Então, ó, eu já fiz toda a faixinha branca, tá vendo? Ao redor de todo o meu vidro. Deixando o espacinho que eu falei, ó, aqui. E já tá seco. Agora, eu vou vir com o vermelho. Pra fazer o vermelho, eu vou estar utilizando uma esponjinha. Então, eu umedeço aqui. Tirar um pouquinho de excesso aqui. E aí, eu vou vir fazendo batidinhas da metade dessa linha branca pra baixo, pra dar um contraste. E vou fazer dessa parte até o fundo no vidro todo. É bom dar pelo menos umas 2 demãos de tinta, você vai vendo a cor que você acha que tá ficando legal. E sempre alternar as camadas com secagem. Então, eu já pintei a parte vermelha, já tá seco. E agora, eu vou vir com a tinta verde no tom mais escuro. Vou usar um pincel e o rolinho pra poder espalhar. E aí, eu vou pintar todo o nosso vidro a partir da onde a gente fez a marcação com a fita crepe. Então, eu dei uma demão, vou secar, vou aplicar uma segunda demão, e aí eu vou ver se eu acho que já ficou bom ou se eu vou achar que precisa dar mais uma demão pra ficar bem verdinha essa parte. Você não pode perceber que tem a outra tinta por baixo. Então, não pode... Você vai entender que tá na quantidade de demão certa quando você não perceber mais a diferença do tom de baixo. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. Então, agora eu já pintei a parte verde escuro. Já secou, é super importante estar bem seco. E aí, vocês podem falar, nossa, mas que adianta eu fazer todo o trabalho de baixo e pintar assim? O segredo a gente vai ver depois, no final, como vai ficar. Mas olha só, este é o segredo. Por fora, você só vai ver como se fosse a casca da melancia. Quando você olhar por dentro, olha só que lindo. É onde a gente vai ver o detalhe da melancia. Por isso que também a gente deixa essa partezinha aberta pra conseguir ver melhor. Mas a casca da melancia, ela não é assim, né? Toda verde. Ela tem umas
ranhuras, digamos assim. Então, como que eu vou fazer? Agora eu vou usar a tinta verde claro, vou usar um pincel, esse daqui é um 16, ele é da Keramix. E aí eu vou fazer umas marcações, umas ondulações aqui, simulando o que tem na casca da melancia. Então, eu posiciono o pincel e venho, ó, puxando. Vou fazer vários desses ao redor de todo o meu pote. Então, ó, fiz toda na lateral. A parte aqui do fundo não tem segredo. É só você ir seguindo a linha que você fez aqui e se encontrar com todas elas no meio. Dá a impressão que ela ficou com aquela partezinha de cima da melancia. Já tá seco. Agora eu vou tirar a minha fita crepe. E aí, ó, quando você olhar por fora, você vai ver só a casca da melancia. Mas, quando você olhar o pote por dentro, olha, você vai ver as partes da melancia. E aí, aqui, é super importante envernizar. Você pode envernizar com verniz da sua preferência. Eu acho que o brilhante combina mais e é o que eu vou estar utilizando. Então, para nossa segunda ideia, também vou utilizar um pote e nele eu já passei o primer incolor. E aí, o que eu fiz aqui? Eu marquei dessa partezinha, acho que dá pra vocês verem aí no vídeo, dessa marquinha aqui do pote, eu marquei 3 centímetros, não vai dar pra vocês verem aí porque eu fiz bem fraquinho. Eu fiz mais ou menos uma marcação pra eu conseguir fazer o pote todo igual. E aí, eu vou passar uma fita crepe de fora a fora nesse vidro, pra baixo desses 3 centímetros. Então, ó, eu pus a fita pra baixo da minha marcação. Então, minha marcação tá aqui em cima. E aí, o que eu vou fazer? Vou estar utilizando esse pincel aqui. É o mesmo que eu usei pra fazer o primeiro pote. Ele é o Orelha de Boi, número 14. E eu vou usar ele com a tinta branca. Então, eu vou descer o pincel aqui na tinta. E vou passar a tinta de fora a fora pra cima da onde eu coloquei a minha fita crepe. Então, ó, eu já fiz a faixinha branca. Só marquei a parte de baixo, a parte de cima não precisa eu me preocupar. E aí, o que eu vou fazer? Tá seca, tá, gente? É super importante isso. E eu dei mais ou menos umas 2 demãos. E aí, eu peguei a mesma fita crepe fina, tem que ser a fina pra ficar melhor, deixa eu apoiar aqui. E aí, eu parti ela no meio, com a mão mesmo, pra ela ficar assim, ó. Deixa eu pôr no vidro que acho que vocês vão conseguir ver melhor. Pra ela ficar irregular, eu vou colocar rente a fita crepe que está aqui no pote. Deixa eu ver se agora vocês conseguem. Não dá pra ver direito porque tá branco no branco, mas vai dar pra entender. Eu vou passando essa fita crepe ao redor de todo o meu vidro. Então, agora que eu já coloquei a fita crepe na parte de cima, eu posso tirar a parte de baixo. Então, agora nós vamos fazer a parte de baixo do vidro. Para fazer a parte de baixo, eu vou estar utilizando tinta PVA verde. É o mesmo verde bandeira, verde escuro, que eu usei no primeiro pote. E vou estar passando com um pincel. Tomando cuidado para não ultrapassar a fita para cima. Então, pessoal, eu já fiz a parte de baixo do pote, fiz o fundo também, e eu esqueci de falar que eu não vou utilizar rolinho
nesse pote, porque eu quero que ele fique com a marca do pincel. E eu achei que ficou super legal, porque eu acho que vai lembrar bem as marquinhas que tem na melancia. Agora a gente vai fazer a parte de cima do pote. A gente também tem que tomar bastante cuidado para que o vermelho que a gente vai passar aqui não reflita nessa parte de baixo. Então, já coloquei o meu vermelho aqui na bandejinha. Lembrando que ele é um vermelho fogo. Você pode usar qualquer vermelho da sua preferência, desde que ele tenha essa cor bem forte, que lembre bastante a melancia. E aí, sem segredo nenhum, eu vou pintando meu pote a partir da onde tá a minha fita. Então, eu terminei de pintar a parte de cima, pintei até o gargalo, porque eu quero que fique todo nessa combinação do vermelho, e dei 2 demãos também, e também só usei o pincel. Agora, eu vou continuar a parte de baixo. Pra isso, eu vou estar utilizando a tinta verde claro, que é o verde folha que eu tô utilizando. Vou usar esse pincel aqui, o mesmo que eu usei pra fazer o branco, que é o pincel de número 14, esse daqui. Então, umedeço aqui na tinta. Vou encostar meu pincel aqui onde tá a fita crepe e vou descer ele dando uma leve tremidinha pra ficar meio bagunçadinha a nossa lista. Tá vendo? Ele não fica retinho. Quando chegar nessa parte aqui de baixo, eu vou carregar novamente meu pincel. Pinto bem aqui, porque aqui senão não pega a tinta direito. Faço o mesmo movimento até mais ou menos o meio do pote, no fundo. Esse é o mesmo procedimento que eu fiz na parte externa do outro vidro. Então, eu vou reproduzir ele nessa parte de baixo aqui também. Então, terminei de fazer a parte de baixo. Eu acho que já tá bem bonita, mas está faltando as nossas sementinhas. Então, pra fazer as sementinhas, vou usar a tinta preta e vou usar um pincel redondo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou umedecer ele na água. Umedecer ele na água e vou tirar o excesso num paninho. E aí, eu vou vir aqui na tinta preta, vou molhar só a pontinha do meu pincel. Vou encostar aqui e puxar. Eu vou puxar meio que fazendo como se fosse uma vírgula. Pra ele ficar uma parte mais grossinha e uma parte mais fininha. Então, já terminei de fazer a sementinha. E agora, eu já posso tirar a fita crepe que a gente colocou aqui no meio. E olha só que fofo que ficou o nosso pote, gente. Eu estou apaixonada. E aí, agora é só envernizar. Eu também vou usar nesse pote o verniz brilhante. Mas lembrando que você pode usar o da sua preferência. Então, ó, eu já terminei de fazer os meus potes, já envernizei. Olha que brilho bonito que ficou. Eu tô bastante feliz com o resultado, ó, bem brilhoso. E agora, pra dar um charmezinho, eu vou estar colocando sisal nas 2 peças aqui no gargalo. Lembrando que essa parte é opcional, mas eu acho que dá um charme super legal. E se você não tiver o sisal, você pode usar alguma outra fitinha que você acha que possa combinar. Pra colar, eu vou estar utilizando a cola de silicone frio. Você pode utilizar também a cola quente, que dá certo. Olha só que legal. E você não precisa passar cola ao redor de
tudo o caminho que você for pôr o sisal. Você pode pôr só no começo e no final apertar bem que vai ficar. Olha só que lindinho. E aí eu vou aproveitar e vou fazer também, pra colocar, um lacinho com o próprio sisal. Olha só como ficou bonitinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro vidro. Então ficou assim as nossas peças de hoje. Eu resolvi pôr esse detalhezinho aqui em sisal, porque eu acho que dá todo um charme. Eu amo peças com sisal, acho que fica super bonito. Ó, e o brilho do verniz, eu acho que também é super legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projetinho de hoje. Se você quiser ver mais vidros temáticos assim, deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua sugestão de vídeo, que eu vou ler e vou responder com muito carinho pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!